Meus amados, esta é a nossa segunda noite da nossa conferência. Segunda noite onde Deus tem algo especial para a tua vida, onde Deus quer tocar a tua alma e o teu coração de uma maneira toda especial. Amém? E em nome do Senhor Jesus, que o teu coração possa estar aberto, não apenas os teus ouvidos físicos, mas que o teu coração, que os ouvidos da tua alma possam estar atento ao que Deus quer falar com você, ao que Deus quer tratar com você, ao que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Aleluias! Fica atento. Deus tem algo especial para a tua vida. Olha bem, na noite de ontem, nós falamos, primeira parte dessa nossa conferência, e nós podemos ver que assim como Deus instituiu a Páscoa lá no Egito, e significando a saída e libertação do povo de Israel lá do Egito, Páscoa, no hebraico Pessa, significa passar por cima, como nós ouvimos ontem. Nesse dia o cordeiro pascal foi morto, que já fazia 4 dias que estava preso em casa, e ele foi morto no final da tarde. O sangue desse cordeiro foi aspergido sobre os umbrais das portas, simbolizando que ali existia alguém que estava protegido pelo sangue do cordeiro. Amém? Aquele cordeiro apontava para Jesus. Naquele momento, um cordeiro estava sendo morto por uma família. Um cordeiro morto por uma família. Porém, ele apontava para Jesus. Cerca de 1300 anos depois, Jesus estaria sendo morto em Jerusalém, fora das portas da cidade. O seu sangue foi derramado, espargido sobre a cidade, sobre as portas de Jerusalém, até o monte. Ali o seu sangue também verteu sobre a cruz. E como João, ele disse, João Batista, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo, como nós ouvimos ontem, ele disse, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e ele foi sacrificado. O Cordeiro era sacrificado à tarde. Jesus foi crucificado ao meio-dia e entregou o seu espírito às 3 horas da tarde. No final do dia, estava antes do pôr do sol, ele estava sendo tirado da cruz, sendo levado para a sepultura. Enquanto nós vimos aqui ontem, enquanto o cordeiro pascal estava sendo ou tinha sido sacrificado, as pessoas voltaram para suas casas e foram celebrar as suas Páscoas. O cordeiro tinha sido morto para salvar todo pecador que nele cresce. Efésios 1:7, Paulo diz assim, não sai? Efésios 1:7 diz, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele
Temos o quê? A redenção, o resgate, a libertação, a salvação por meio de seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vamos repetir? Fala assim comigo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. É nele. Ele morreu por mim, ele morreu por você. O Cordeiro Pascal, o Filho de Deus. Nisso nós podemos entender que a verdadeira liberdade só podemos encontrar em Deus, por meio de seu Filho Jesus, o Cristo, o Messias. Amém? Só nele que nós podemos de fato encontrar esta verdadeira liberdade. Mas ontem eu encerrei com o tema de hoje. Porém, o que precede a libertação? Sabemos que o Cordeiro Pascal no Egito foi morto para libertar o povo. Sabemos que Jesus morreu para libertar todo aquele que nele crê. Isso é fato. Mas para que o povo de Israel pudesse chegar àquele momento de sacrificar o cordeiro pela família, o que aconteceu? O que foi que levou a isto? Para que alguém possa ser alcançado pelo sangue de Cristo e ter a sua vida mudada, o que leva? Qual o caminho a percorrer? É isso que nós vamos aprender hoje. Amém? Porque as coisas não acontecem assim por acaso. Tem um porquê. Tem um porquê. Por isso nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada e procurar resposta para as nossas vidas, para os nossos problemas, para as nossas mazelas. Tem gente que olha para a Bíblia e diz, é um livro que fala do povo de Deus, é um livro que fala de Deus. Não, a Bíblia nos revela Deus, mas também revela o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para todas as mazelas da humanidade, a Bíblia tem resposta. Amém? Então, como chegar a essa liberdade? Como chegar? Sabemos bem que se Deus não tivesse libertado o povo do Egito, eles jamais teriam sido libertos. Porque só dele que procede essa libertação. Mas alguns podem dizer, pastor, para que alguém possa ser liberto, basta ter fé. Basta ter fé, pastor. Mas muita gente tem fé. E às vezes está enrascado em algumas coisas. Outros dizem, basta querer, pastor. Mas muita gente está querendo, deseja ser liberto e não consegue. Está preso. Outros dizem também que se Deus quiser, Ele livra e pronto. Não precisa fazer absolutamente nada. Ele é Deus e faz do jeito que Ele quer. Acabou. Será que é assim? Mas outros até dizem que se você nasceu para sofrer, não adianta você espernear, querer sair da situação que está vivendo, porque não vai conseguir. Se conforme com a sua situação, com o seu estado, porque Deus te fez nascer para viver assim. Você já ouviu alguém dizer assim? Você já ouviu alguém falar isso?
Talvez alguém até já falou isso para você, ou até mesmo você chegou a dizer: eu nasci para viver a si mesmo. Fazer o quê? Eu nasci para sofrer. Fazer o quê? E é nesse pensamento que muitos atribuem seus sofrimentos à vontade de Deus. Está vivendo uma vida infernal, e alguém pergunta para ela: como você está? E ela diz: do jeito que Deus quer. Ela está presa no vício, ela está presa num relacionamento amargurado, ela está presa em tantos problemas, tanta dor, tanta angústia, mas ela diz: estou vivendo como Deus quer. Mas aí quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus não quer essas coisas. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Deus não quer essas coisas para nós. Jamais Ele desejou a nossa dor e o nosso sofrimento. Não. Mas por falta de conhecimento, as pessoas atribuem as suas dores, as suas desventuras a Deus. Mas se fosse isso, o que dizer das declarações de Cristo em João 10:10? O que é que diz? Vida. Não é só você estar respirando. Vida, ele diz vida plenamente, vida abundante, vida completa. Vida que tenha sentido. E tem muitas pessoas que elas apenas vegetam. A sua vida não tem sentido. Mas Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida. O que dizer? Que Jesus também disse em Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e o quê? Eu lhe darei descanso. Perceba que ele chama as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, porque ele diz: eu vou dar descanso para vocês. E muitas pessoas imaginam que esse descanso é só na morte. E o pior, que tem muitas pessoas que se esquecem de Deus e que pensam que a morte é a solução, tiram a sua própria vida. E para muitas pessoas, a morte não será um descanso. É triste, mas é uma realidade. Agora, gente, Jesus, ele não diz para tirarmos a vida, ele diz que veio para nos dar vida, e ele diz que se nós não estamos mais suportando a situação que estamos vivendo, precisamos buscá-lo. Porque é Ele que pode, é Ele que quer nos abençoar, mudar a nossa vida e a nossa história. Amém? Então nós vemos que a vontade de Deus é o quê? Fala, a nossa libertação. Fala, a nossa libertação. Então, o que precede a libertação? O que vem antes da libertação? O que nos leva a uma vida liberta? O povo de Israel estava escravo no Egito. Por 400 anos eles viveram escravos. Não foram 400 anos de escravidão. Eles viveram 400 anos no Egito. Boa parte desse tempo foi como escravos. Boa parte desse tempo viveram e prosperaram. Como podemos ver isso? Êxodo 1:6. Olha o que diz. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis,
proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir, com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Em tudo. Sujeitavam o quê? Então nós podemos ver que a princípio estava tudo bem. Eles prosperaram. Quando José era governador, foi quando 70 almas desceu ao Egito. Jacó, seus filhos, seus netos e bisnetos foram para o Egito, se estabeleceram ali, cresceram, se multiplicaram. Mas o tempo passou. Vem 50 anos, 100 anos, aquela geração inicial morreu. E chegou um tempo que a história de José caiu em esquecimento. E levantou-se um faraó, um rei do Egito, que ignorou completamente a história dos judeus. Ignorou a força que eles tinham no trabalho. E simplesmente disse: vamos nos aproveitar, vamos usar de astúcia e vamos escravizá-los. Aí começou a dor, o sofrimento, a angústia desse povo. A princípio parecia que estava tudo bem, dava para ir suportando, mas eles foram deixando e o tempo passou. Gente, as coisas não acontecem assim de uma só vez. Os problemas que vêm não vêm de uma só vez. Uma casa não desaba de uma só vez. A estrutura, a princípio, começa a ser minada. Se ela não é cuidada, mais cedo ou mais tarde a casa cai. Os problemas da nossa vida, os problemas familiares, da mesma forma. É um probleminha aqui, é outro ali, que é ignorado hoje, ignorado amanhã. Quando pensa que não, as coisas se avolumaram de tal forma que você diz: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Assim eles estavam vivendo. Assim eles estavam vivendo. Isso é um belo retrato da vida de muitas pessoas hoje, que ignoram aquilo que Deus quer fazer na vida delas. E elas ignoram os problemas que estão surgindo, elas não conseguem enxergar o buraco que está se metendo. E cada dia mais, ela se envolve em problemas e não procura entender o que está acontecendo e como resolver o problema. Fala misericórdia. A solução poderia vir do palácio. Talvez sim, mas com certeza não. Mas por que, pastor? Porque ali no palácio real do Egito tinha um filho judeu.
Uma criança que foi tirada das águas e foi criada pela filha de Faraó, criada como seu filho, sendo treinado em toda a cultura egípcia. E segundo os historiadores, dizem que ele estava sendo preparado para ser o futuro faraó, futuro rei do Egito. Ah, pastor, quer dizer que se ele chegasse ao reino, poderia resolver a solução? Se chegasse. Mas você sabe que a vida, ela tem um ciclo, começa e acaba, e dali para frente. Ele tenta resolver o seu problema da sua própria maneira. Mas sabe qual é o problema? Quando nós tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito, geralmente nós acabamos atrapalhando. Acabamos nos metendo em situações muitas vezes ainda pior. E foi justamente isso que aconteceu. E é justamente o Moisés. Até que ele tentou. Olha o que diz o texto. Êxodo 2:11. Aqui diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ele até que tentou. Ele tentou resolver o problema. Olha, sou judeu, os meus irmãos estão lá sofrendo, vou tentar fazer alguma coisa. Mas o que ele fez? Matou um homem. Tentou esconder o caso, mas veio à tona. Chega ao faraó, e o faraó diz: ele agora está se levantando contra nós, vai ter que morrer. E ele, para não morrer, foge. Parte para outras terras. Perceba que Moisés, por ter sido criado pela filha de Faraó e desfrutar de todas as regalias do palácio, pensava que poderia fazer alguma coisa. Porém, o que arranjou foi uma complicação ainda maior. E ele precisou fugir por causa disso. Eu imagino que ele ficou decepcionado, frustrado, imaginando que Deus não está preocupado com esse povo, não. Porque se ele tivesse preocupado, ele iria me ajudar para libertar o povo, mas agora eu estou fugindo. Deus não está preocupado. Gente, quantas vezes nós chegamos a imaginar que Deus não está preocupado conosco? Não, Deus não se preocupa comigo não, Deus não se preocupa com essa situação, Deus não se preocupa com o mundo. Olha o que está acontecendo ao mundo. Olha o que está acontecendo com as pessoas. Quanta gente inocente morrendo, quanta gente inocente sofrendo, quanta gente sendo morta inocentemente, presa inocentemente. Onde Deus está em tudo isso? Onde Deus está? O
Provavelmente Moisés partiu com todas estas indagações. Tentei ajudar, e o Deus dos hebreus, qual eu faço parte desse povo, não me ajudou. Não me ajudou. E ele parte. Gente, olha o que diz agora, Êxodo 3:1. Porque aqui nós vemos de onde precede a verdadeira libertação. Êxodo 3, do verso 1 ao 8. Olha o que diz. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Agora presta atenção uma coisa aqui. Ele parte para Midian, vai morar, chega lá, casa, e vai morar na casa do sogro, que era sacerdote de Midian. Só que esse sacerdote não era sacerdote de Deus, era um sacerdote pagão. Ele parte de uma terra pagã, tentando libertar um povo que é de Deus, e vai morar na casa de um sacerdote pagão, um sacerdote idólatra, e casa ainda com a filha dele. Próximo. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde manam leite e mel. Amém? Onde mana o quê? Leite e mel. Agora, presta atenção uma coisa muito interessante nesse texto que nós acabamos de ler. Tem passado 40 anos desde a saída de Moisés do Egito, da sua fugida, até a aparição de Deus a Moisés. Passaram-se 40 anos. Moisés tinha 40 anos quando ele tentou resolver o problema. Moisés tinha 40 anos quando ele tentou libertar o povo. Agora ele está com 80. 40 anos no deserto. 40 anos cuidando de ovelhas. E ovelhas que nem era dele. Nem era dele. Era do seu sogro. Toda aquela pompa, todo aquele jeito refinado que ele tinha adquirido lá no palácio, tinha perdido. Ele joga fora toda a herança que ele tinha no reino do Egito e parte. E neste exato momento que Deus o encontra, ele não tem nada de se orgulhar. Ele tinha perdido tudo. Agora com pele queimada do sol, mãos calejadas,
cheirando a ovelha, a esterco de ovelhas, ele aprendeu a passar dia e noite cuidando de ovelha, carregando a ovelha no braço, arrancando as ovelhas das mãos dos animais ferozes. E é nesse estado que Deus o encontra. Para muita gente, Moisés tinha fracassado. Mas Deus queria mostrar para Moisés que ele não precisa da força humana para fazer o que tem que ser feito. Ele tinha que mostrar para Moisés que não era do jeito de Moisés, é do jeito de Deus. É da maneira de Deus fazer as coisas que dá certo. Às vezes queremos fazer o trabalho que é para Deus fazer. Aí Deus vem falar com Moisés. Mas Deus, ele começa a falar com Moisés de uma forma muito especial. Primeiro Deus se apresenta. O que é que diz o texto? 3:4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ele primeiro vê um arbusto, uma árvore pegando fogo. E ele percebe que não queima. Que não queima. Árvore no deserto, pastor? É. Aqui na nossa região, região de Caatinga, de sertão, nós sabemos que existem muitas árvores que de inverno a verão ela está verde. Algaroba, não é verdade? Então era um tipo de árvore assim. Um tipo de árvore assim. Não sei se por aqui tem também, lá para as minhas terras tem a jurema preta, que também gosta de lugar seco e que aguenta o calorão do verão. Então, era um tipo de árvore como essa. Ele olha e vê, está pegando fogo. Mas o que chamou a atenção é que não se consumia. Queimava e não se consumia. A árvore continuava intacta. Então ele chega para os pastores que estão com ele e diz: olha, leva as ovelhas para casa que eu vou observar o que é aquilo ali. Tem me chamado a atenção. Gente, Deus sempre procura nos atrair de uma forma especial. Amém? Quantas vezes Deus já procurou te atrair? E às vezes você não deu a mínima. De várias formas. Pastor, nunca vi uma sarça pegando fogo, e nem eu. Pelo menos, o que dá a entender foi a primeira e única vez. Sarça pegando fogo e não se consumindo? Primeira e única. Agora, gente, Deus sempre tem formas de nos atrair, de chamar a nossa atenção. Uma mensagem que nós ouvimos, um hino que a gente escuta, um convite que a gente recebe, um texto bíblico que a gente lê. Mas será se isso nós temos dado atenção? As maneiras de Deus procurar chamar a nossa atenção e dizer que quer fazer algo especial conosco em nossa vida? Ou nós temos ignorado? Moisés não ignorou. Moisés disse: eu vou lá, quero entender o que é isto. Eu quero compreender por que essa árvore queima e não se consome. Amém? E ele foi. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha, a sandália
Eu já vi alguém dizer o seguinte, que aquela sandália ele tinha trazido ainda do Egito. Se é verdade, eu não sei. Eu só sei que Deus disse, tira essa sandália. Tira essa preparação que você tem. O lugar onde você está é lugar santo. E ele continua. Disse ainda, eu sou o quê? O Deus de seu pai. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Por certo, durante esses 40 anos, Moisés se perguntava, cadê o Deus dos meus pais? Cadê o Deus dos meus pais? Que durante esse tempo todo não fez nada para tirar os meus irmãos do Egito. Cadê? Por certo, muitas vezes à noite, ele se perguntou, Deus não vê isso? Deus não vê? Cadê o Deus do meu pai, dos meus pais? Aí Deus diz o quê? Sou eu. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de teu pai. Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sou eu que estou falando contigo. Amém? Amém? Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Gente, quando nós temos um encontro com Deus é fantástico. É que nós percebemos quem somos, como somos tão pequenos. Quando nós passamos a entender quem de fato Deus é, nós passamos a entender que todas as nossas indagações não estavam com nada. Porque Ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus verdadeiro. E Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, e tem poder para mudar a situação, e desejo para mudar a situação. Mas por que não mudou, pastor? Deus fala para Moisés que estava ciente do sofrimento do povo. Deus fala para o quê? Deus fala para Moisés. Ele se apresenta, ele diz, eu sou o Deus do teu pai. Eu não esqueci. Eu sou o Deus do teu pai. Agora, veja o que diz. Verso 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Moisés, você acha que que os meus olhos são fechados? Que não está vendo, não está percebendo o que está acontecendo? Eu sei. Eu sei, Moisés. Eu sei o que está acontecendo lá. Eu sei a opressão que eles estão vivendo. Eu sei a dureza da vida deles lá. Eu sei. Moisés, eu sei. Eu tenho visto tudo isso. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia. Ou seja, não fique indignado que eu não estou vendo os egípcios. Eu estou vendo. Estou vendo o meu povo. Mas também esta é a indignação de muitos. Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Onde Deus está nisso tudo? Onde Deus está? Será se Deus não vê? Então, se Deus sabe de tudo, pastor, por que Ele não faz nada? Ou por que Ele ainda não fez nada? Por quê? A resposta está na sequência do verso. Olha o que diz. Tenho escutado o seu clamor. Como? Por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus disse que primeiro viu. Estou ciente do que está acontecendo, Moisés. E eu tenho escutado o clamor deles. Eu vi
E agora que eles começaram a clamar, eu tenho escutado. Aleluias! Aleluias! Israel, durante um certo tempo, imaginava que estava tudo ok. Mas tem às vezes, gente, aquele momento que às vezes você fala, Deus me abençoa, Deus faz isso, Deus... Nós precisamos de fato nos colocar diante de Deus, rasgar o nosso coração e mostrar para Ele o que de fato está acontecendo. Clamar, suplicar, e a Bíblia nos fala sobre isso. Rasgar o nosso coração diante do Senhor. Falar como um filho fala com o pai. São essas orações que Deus ouve. Tem muita oração que as pessoas fazem, que muitas vezes nós fazemos, que não passa do teto, que Deus não ouve, porque são oração sem objetivo, são oração sem interesse, são oração sem alma. Sem alma. E o povo começou a buscar. Olha o que diz Jeremias 29:10. Outra vez o povo, passou o tempo, e o povo está escravo outra vez por besteira que eles tinham cometido. Olha o que diz. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O povo tinha abandonado Deus e eles tinham sido levados para a Babilônia aqui. Volte aí, por favor. Aí o que acontece? Eles estavam reclamando. Se você for observar os versos anteriores, eles estavam reclamando. Deus, onde é que o Senhor está? Aí Deus disse, Jeremias estava em Jerusalém. Não estava na Babilônia. Jeremias não tinha sido levado no meio do povo que estava escravo. Então Deus chama Jeremias e diz, Jeremias, escreve uma carta para o povo que está no Egito, na Babilônia. Fala para eles. Quando se completarem os 70 anos que eu disse que iria se completar, eu vou trazê-los de volta. Mas os 70 anos têm que se completar. Amém? Agora vamos próximo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu, o quê? Que conheço. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta, de quê? Do cativeiro. Veja que Deus falou para Moisés que tinha escutado o clamor do povo. Agora o povo está no Egito, na Babilônia outra vez. No cativeiro. Os filhos aqueles que saíram do Egito. E agora estão reclamando. Agora Deus disse que tinha escutado o clamor do povo que estava no Egito. Mas agora Deus está dizendo para o povo que está na Babilônia, clamem, me busquem, porque quando vocês me buscarem, vocês irão me encontrar. Amém? Quando vocês me buscarem, vocês irão me encontrar, e eu vou libertar vocês. Eu vou abençoar vocês. Eu vou mudar a vida de vocês. Vou mudar a sorte de vocês. Mas quando vocês me buscarem. Olha o que Jesus disse em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. É buscando. É batendo. É pedindo. Glória a Deus. Então o segredo da bênção qual que é? Buscar a Deus.
Agora, Deus disse para Moisés que tinha escutado o clamor. Porque Deus conhece, gente, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Ele sabe a nossa vida, Ele conhece a tua vida. Os mínimos detalhes Ele sabe. Mas enquanto nós não nos colocarmos diante dEle e apresentarmos a nossa vida e deixarmos de reclamar, Ele não vai nos ouvir. Entendeu? Ah, pastor, estudo. É mais fácil reclamar, né? Mas ô coisa ruim, né, gente? Você ouvir alguém reclamando o tempo todo. Veja que Deus disse para Moisés que tinha ouvido o clamor do povo e por isso ia libertá-los. Esse é o segredo. Buscar a Deus. Qual o segredo? Como estava o povo de Israel no Egito? Assim muitos também se encontram hoje, escravizados, seja física, espiritual ou moral. Como nós vimos ontem, os 3 tipos principais de escravidão: físico, espiritual e moral. Seja qual for a situação, Deus tem a solução. Quando nos colocamos em sua presença e lhes apresentamos a nossa causa, Deus falou para Moisés que tinha escutado o clamor. E o verso 8, olha o que ele diz: por isso desci, eu escutei, por isso fiz o quê? Desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Porque eu vi e depois eles clamaram, eu ouvi, eu desci para libertá-los. Porque conheço o seu sofrimento e eles clamaram, eu vim libertá-los. O que precede a bênção, o que é? O clamor. Quer ser abençoado? Clame. Busque a Deus. Clame a Deus. Busque a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Amém? É a busca da presença de Deus que fará a diferença. É a busca da presença de Deus que fará Deus manifestar sua graça e poder na sua vida. E hoje nós estamos aqui para isso. Não há libertação sem clamor, sem busca de todo o coração da presença de Deus. Aí sim, exige fé. E fé, como nós temos aprendido, é você crer, é você confiar e obedecer. Exige você querer também ser liberto. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que quer forçar o outro a aceitar algo que ele não quer. Deus não faz isso. Se você quer ser liberto, Deus está pronto para te libertar. Se você quer ser abençoado, Deus quer te abençoar. Se você quer a sua vida mudada, Deus está pronto para mudar a tua vida e a tua história. Mas se você não quiser, se você se recusar, você ficará fora da bênção. Você perderá o melhor de Deus para a sua vida. Fala misericórdia. Mas Jesus está aqui para abençoar você. Ele está aqui para mudar a tua vida, para quebrar as cadeias que te escravizam e para te dar vitória. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar em o nome de Jesus Cristo.